Bem, irmãos, nosso assunto hoje, né, as coisas velhas já passaram. E vem do texto, né? Você pode olhar aqui no versículo 17, assim que alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas hoje nós vamos focar aqui, né, nessa mensagem. As coisas velhas, elas já passaram. Porque o apóstolo Paulo, com essa frase, nos lembra onde deve estar o nosso foco. Onde deve estar o meu foco? Onde deve estar o foco de um crente, de uma pessoa que já recebeu Jesus? Então, nós somos ensinados na palavra de Deus, olha, as coisas velhas, elas já passaram. Se já passaram, ele está dizendo, tudo se fez novo. Então, o nosso foco deve estar onde? Meus irmãos, deve estar no presente, porque é onde nós estamos vivendo, é onde nós estamos agindo todos os dias, e deve estar também lá na frente, né, no nosso futuro. Por quê? Porque lá no nosso futuro, se for da vontade de Deus, Ele permitir que a gente tenha um futuro, vai ser onde nós vamos gastar o resto de nossas vidas. Todo o nosso viver também está lá, assim como no dia presente. Agora, querer viver do passado, então, isso é impossível, a não ser que seja resumido no sofrimento. Na semana passada, nós estávamos falando, né, colocamos ali João capítulo 15, onde se repete muito a frase que Jesus fala de si mesmo, né? Quando ele fala assim, ó, todo aquele que permanece em mim, aquele que está em mim. Então ele vai repetindo essa frase, estar em mim, permanece em mim, por muitas vezes ali no capítulo 15. E o que nós fizemos? Nós pegamos a explicação bíblica do que é estar em Cristo, e está aí no versículo 17, quando o apóstolo Paulo fala, olha, assim que aquele que está em Jesus, ou seja, aquele que permanece em Jesus, é o quê? Uma nova criatura. Eu disse para os irmãos, né, que quando você cutuca lá e vai no original, está escrito assim, é uma nova criação de Deus. Portanto, o que nós falamos a semana passada, que essa nova criação de Deus é a coisa mais cara que Deus já criou. Não tem uma coisa que seja mais preciosa para Deus e mais cara para Deus do que essa nova criação, que ele está mencionando aqui no capítulo 5, versículo 17. Por que é tão cara assim, pastor? Explicamos para os irmãos. E qual foi a explicação? Quando Deus criou o mundo, quando ele haja luz, agora apareça a porção seca aí no meio das águas, separação das águas daqui, águas de lá, apareça o sol, as estrelas, a relva verde, os animais, até quando ele criou o homem, ele criou com as suas próprias mãos. Mas a Bíblia diz que tudo foi criado pela sua palavra. Isso foi a criação lá atrás. Mas quando Deus foi fazer a nova criação, ele podia ter dito, haja crente nesse mundo, mas não foi isso que ele fez. Ele teve que morrer, ele teve que pagar a nossa culpa. Então, essa nova criação, ela foi muito cara para Deus. De todas as coisas que Deus criou, não existe uma que foi mais cara, mais sacrificial do que a nova criação de Deus que está aí no capítulo 5, versículo 17. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que quando Deus estava criando, o inimigo não estava lá tentando ele, quando ele criou. Ele criou a luz. O inimigo não disse, eu não quero luz. E ficava lá atentando, atormentando. Que haja os mares aí, não é? Então vai aparecer aí a lua, as estrelas. Eu não quero lua, eu não quero estrela. Em momento nenhum, o inimigo, Satanás, ele está lá no capítulo 1 de Gênesis para impedir que Deus criasse todas as coisas que ele criou. Mas assim que Deus decidiu efetuar, cumprir a nossa salvação,
e que Cristo vem ao mundo, imediatamente é mandado para Belém o quê? Espada, para que o menino Jesus pudesse ser assassinado. E quando ele inicia o seu ministério, logo que ele inicia com 30 anos, ele é levado no deserto, e quem aparece para tentá-lo 40 dias e 40 noites? Satanás, tentando impedir de todas as formas que ele morresse na cruz. Por quê? Se ele não morre, não tem uma nova criação de Deus. Então, você crente, você que é salvo, você é a coisa mais cara que Deus já criou. Então ele está dando um conselho aqui no capítulo 5, versículo 17. Assim que quem está quem está em Cristo, né, é uma nova criação de Deus. Aí ele diz, olha, nova criação, as coisas velhas já passaram. E quando você olha, meus irmãos, o original está escrito assim, as coisas velhas já faleceram, já morreram. É isso que está escrito lá. Então, meus irmãos, coisas velhas já passaram. Eu fico pensando em nós mesmos e nossas coisas velhas. Eu disse ontem que eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de coisas velhas, né? Por quê? Porque eu estou ali rodeado na minha casa, né? Por onde vocês, né? Não é só na casa, mesmo na igreja. Eu tenho prazer em algumas antiguidades ali, se é que pode chamar aquilo ali de antiguidade, mas para mim é. Eu, por exemplo, né, se você entrar na minha casa, de cara você vai ver agora, né, eu tirei o Fusca que estava aqui, levei para minha casa. Bom, ele só é 6 anos mais velho do que eu, então ele tem 61 anos. Não é tão novo assim, né? Você olha para a direita, você vai ver uma bicicleta antiga pendurada lá. Talvez você pergunte, para que tem uma coisa pendurada, um monstrengo desse pendurado aí? Bem, o pastor gosta daquilo do jeito que ele está ali. Você entra na minha porta, na porta da minha casa, o que vai acontecer? Você vai ver um armário que eu não terminei de reformar. Sabe lá quantos anos tem aquilo? Não sei quantos anos, mas tem dezenas de anos aquilo. Eu vou terminar a reforma daquilo lá. Aí se você olhar mais um pouquinho, você vai ver um rádio que foi do pai do Camarinha. Isso mesmo, tem um rádio lá que o camarada disse, olha, esse rádio aqui foi deixado para mim arrumar pelo pai do Camarinha. Eu fiquei pensando, verdade uma coisa dessa, né? Quer vender o rádio para mim? Ele disse, não, né? Fez todas as desculpas lá, né? Isso não tem preço, ele disse, né? Eu pensei, de fato, né? Como é que eu vou? Eu abri o rádio, tinha uma vitrola dentro do rádio. Eu falei, é para ser meu esse rádio, né? Um rádio com uma vitrola dentro. Eu pensei, isso não existe, né? Está ali, então, só fiquei pensando no rádio. E fomos lá no Pé de Manga, descemos lá embaixo, eu, ele e o irmão Obara, né? E ficamos andando para lá, para cá, né? E eu disse, me venda logo esse rádio, né? E tal. E fiquei amigo dele. Estava indo embora já, ele disse, você não vai levar seu rádio. Mas eu disse, você disse que não tem preço. Não tem preço porque eu estou dando ele para você. Está lá na minha casa, o meu rádio. Eu gosto. Eu me lembro que fui com a minha mãe, e a minha mãe uma vez, acho que a vida deve ter melhorado naqueles anos, não é possível uma coisa dessa. Era uma pobreza lá em casa. Mas aí naquele ano a gente foi lá para Londrina, e minha mãe disse, escolhe um carrinho para você, né? E eu, meus irmãos, eu vi um carrinho branco, um fusquinha, e era um bombeiro, né? Era um carrinho da Estrela. Aquilo devia custar uma pequena fortuna para a pobre da minha mãe, do meu pai, né? Mas eu só de eu olhar e ficar olhando, é esse aqui que você quer, fiquei olhando, e ela pegou aquele carrinho e guardou, e comprou. Eu tenho ele até hoje. Antes de ir embora, eu disse meu pai, estava na caixinha bonitinha, o senhor guarda para mim. Mas eu andei descobrindo que alguns sobrinhos meus andou brincando com aquele carrinho, porque nem a caixinha não estava mais quando eu voltei. Porém, está lá, é meu ainda. Irmãos, as coisas velhas já passaram. E às vezes a gente tem aquela questão saudosa, isso é uma coisa até boa. Os médicos dizem que faz até bem para a cabeça, você está muito estressado, pega uma coisa velha lá, começa a arrumar e tal, né? Diz que faz bem, né? Para algumas pessoas faz mal, acho que para mim já está começando a fazer mal alguma coisa velha, né? No sentido que eu olho assim e fico gastando muito tempo com aquilo que eu podia estar fazendo outra coisa. Isso é verdade também.
mas tem coisa velha que pode realmente atormentar a vida de uma pessoa. Pode ser uma tristeza. Quando estava febre de Kombi, eu saí para achar uma Kombi aqui e acolá para comprar, vi uma na beira da estrada. Entrei no sítio e disse, ei, quer vender essa Kombi? Estava batido na frente. Falei, qualquer coisa valia naquele tempo. Ele disse, não, isso é uma recordação. Uma recordação do quê? Né? Eu estava dirigindo essa perua aí, entrou uma coisa, um caminhão na frente, bateu, minha mulher morreu, e começou a chorar, né? Eu falei, mas calma lá, melhor jogar fora uma coisa dessa, né? Se é uma coisa antiga, velha, que te faz chorar, que você olha, é melhor você sumir com isso daqui. Pensei, não falei nada, né? Então, veja, meus irmãos, às vezes é bom, mas às vezes não é uma coisa boa, não é, né? As coisas velhas passaram, agora a gente tem que entender que coisas velhas são essas. Para começar, que não pode ser nem um pouco os idosos, jamais. Eu convido vocês para ler o livro de Salmos 71, no versículo 18. Abra lá comigo. Olha o testemunho desse idoso, deste homem, meus irmãos, que antes de morrer, ele foi lá e conversou com Deus, e clamou a Deus, e disse essas palavras. Salmos capítulo 71, ele diz no versículo 18, ele fala assim, agora também, quando eu estou velho, e os meus cabelos estão brancos, não me desampara, meu Deus. Olha o que ele está falando, Senhor, eu já estou velho, meus cabelos estão brancos, por favor, Senhor, não me desampare agora. Por que será que ele diz isso? Até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os que ainda vão vir. Então, assim, Senhor, me mantém forte, me mantém firme, porque eu quero falar de Ti, da Tua grandeza, da Tua glória, do Teu amor, para essa nova geração que está chegando. Então, meus irmãos, é claro que quando nós falamos, as coisas velhas já passaram, não. Paulo, quando ele conversa com Timóteo, fala, Timóteo, né? Quando você for repreender uma pessoa mais velha, como se fosse o seu pai, se fosse uma pessoa mais, assim, uma senhora mais velha, como se fosse a sua mãe. Então, há um carinho, meus irmãos, das Escrituras, e mesmo os idosos, como um Barzilai, né? Como um outro, né? Você pega ali o Caleb olhando para Josué, eu tenho 85 anos, mas eu ainda estou forte, eu posso subir naquela montanha e derrubar aqueles gigantes, e o fez. É claro que a Bíblia não está falando dos idosos. As coisas velhas já passaram, dependendo da igreja que você for, como aquela jovem que entrou com o pastor aqui, aquele pastor que veio de outra igreja. A gente estava aqui numa reunião, ela entrou, assistiu o culto, né? Nossa igreja ainda, eu acho que o púlpito era virado para o lado de lá, né? Então ela entrou, cantamos 3, 4 hinos do cantor cristão, a única coisa que tinha era um violão e o irmão Messias tocando aquele pistão. Aí ela olha para o pai dela, mesmo na frente da gente, e aí, o que você achou? Parece que nós entramos numa igreja de 500 anos atrás, credo, né? Bem, eu queria que ela tivesse entrado, não numa igreja de 500 anos atrás, até me entristeceu quando ela falou isso. Eu queria que ela tivesse entrado numa igreja que tivesse 2000 anos, porque a igreja de Jesus não tem 500 anos, a igreja de Jesus tem 2000 anos. Então, meus irmãos, é claro que nós não estamos falando das doutrinas de Deus, da forma, meus irmãos, que Deus nos deixou, como nós devemos adorá-lo, como nós devemos servi-lo, que é isso que os nossos olhos estão vendo hoje. Será que isso é bíblico? Será que isso, algumas coisas que acontecem dentro da igreja, aonde nós encontramos aquilo nas Escrituras, certos costumes, seja do mundo que tem entrado na igreja? Como é que nós vamos falar que aquilo é das Escrituras? Não é. Então, Jesus disse, olha, a terra vai passar, vai ser criada uma nova terra. O céu vai passar, vai ser criado um novo céu. Mas Jesus disse, a minha palavra, ela não vai passar. Então pode passar, mas a minha palavra não passa. O salmista disse, a tua palavra, ó Senhor, está acima do teu nome. Veja, irmãos, algumas coisas, a Bíblia, alguns marcos, sabe? Deus, ele tem algumas coisas deixadas nas Escrituras,
que os homens hoje estão pisando e pisoteando, sabe, tentando destruir de toda forma. Mas olha, são marcos de Deus. Lembra que Deus deixou lá para as águas das mares não invadir a terra, Ele deixou aquelas rochas. Havia uma árvore no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Olha, não coma dela, era um marco de Deus. Então, os marcos de Deus no meio. É claro que quando Deus fala, as coisas velhas já passaram, não envolve a palavra dele, não envolve, meus irmãos, o culto que se deve a Deus. Os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É claro que não está falando isso, mas do que então o apóstolo Paulo está falando quando ele diz, as coisas velhas já passaram? Eu vejo 3 coisas, irmãos, e até mais nós podemos dizer, mas essas 3 coisas vamos ver hoje, porque nós somos uma nova criação, porque refere-se ao antigo modo de viver. É claro, as coisas velhas já passaram, ou seja, ó, você é uma nova criatura agora. Agora você não pode viver como você vivia antes de receber Jesus, mas também se refere, irmãos, aos nossos pensamentos. Vamos sempre lembrar disso. O quê? Primeiro, por que as coisas velhas já passaram? Porque você é uma nova criação de Deus. Vamos voltar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você é uma nova criação de Deus. Imediatamente, após a vírgula, Paulo diz, tudo se fez novo. Por isso, porque tudo se fez novo, um coração novo, uma mente nova, ouvidos novos, boca nova. Então, ele está dizendo, tudo se fez novo. Você realmente tem que fazer como o apóstolo Paulo diz, e agora eu queria abrir com vocês em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, está bem perto aí, mas Paulo diz assim, no capítulo 4, versículo 22, olha, quanto aquele homem passado, ou seja, o trato passado, que vos despojeis deste velho homem, que se corrompe pelas concupiscências. Olha, se livra desse velho homem, é o que ele está dizendo. E aí ele acrescenta no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, esse novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele acrescenta mais um monte de coisa, deixa mentira, versículo 26, irai-vos e não pequeis, versículo 27, não deis lugar ao diabo, 28, não rouba mais, ele está dizendo aqui, versículo 29, não fica xingando, tal, versículo 30, não entristeça o Espírito Santo, versículo 31, toda amargura, toda ira, toda cólera, seja tirada diante de vós. Você está vendo? Então, é uma boca renovada, é uma mente renovada, é um coração renovado, tudo se fez novo. Ele está dizendo aqui isso, creia, você é uma nova criação de Deus. Deus está começando novamente com você. Você é um salvo, Deus ele está começando novamente com você. Nós nascemos de novo. Quando abrimos aqui no livro de Atos, no capítulo 9, quando o Saulo se converteu, logo que você lê o versículo 1, diz que Saulo, ele ainda estava respirando ameaças, e desejos de morte contra os discípulos do Senhor. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a luz brilhou e ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo, meus irmãos, e teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, esse homem que tinha desejo de morte, esse homem que estava lá, que só queria o mal daqueles que pregavam o Evangelho, tentando impedir que o Evangelho alcançasse mais lugares. Ele pega as cartas, vai para Damasco, para destruir o Evangelho, para que desse fim aos pregadores do Evangelho. Mas a luz brilhou para ele, como brilhou para mim, como brilhou para você, e ele se torna uma nova criatura de Deus. A nova criatura clama, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus deu a dica,
ele foi lá, ouviu mais precisamente o evangelho, foi batizado, e assim que ele foi batizado, capítulo 9, versículo 20, diz que ele saiu logo nas sinagogas e pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus, e todos que o ouviam estavam assustados e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e veio aqui para isso, para levar, eles presos aos principais sacerdotes? Meus irmãos, essa nova criação de Deus põe as outras pessoas à confusão, que não é esse aqui que veio para prender, para impedir o evangelho. É ele mesmo. Não, não é ele mais, não é ele. Olha, todo mundo, é ele. Não, não é ele mais. Esse é uma nova criação de Deus. Aquele perseguia o evangelho, aquele respirava mortes e ameaças contra os discípulos do Senhor, e esse prega o nome de Jesus. Ele está ali para pregar o nome, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, por quê? Porque agora você é uma criação nova de Deus. Olha, em Filipenses no capítulo 1, versículo 6, quando nós lemos aquele texto, você olha aí, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la. Ou seja, você tem uma carreira cristã, como vimos hoje de manhã, e Deus ele vai completar. Ele começou com você, começou com essa nova criação, e Ele vai completar essa obra. Ele vai trabalhar na tua vida, até a volta de Jesus Cristo, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até o dia que você morrer. Se você morrer antes de Jesus Cristo voltar, então completou a obra com você. Por quê? Porque você é essa nova criação de Deus. Deus ele vai completar essa obra de nova criação que tem com você. Essa é a primeira coisa. E depois, meus irmãos, como nós dissemos, as coisas velhas já passaram. Qual que é o nosso dever? Sepultar o velho homem. A pessoa morreu? Morreu. E agora? Sepulta. Romanos capítulo 6 e versículo 4. O apóstolo Paulo diz, aqui em Romanos, no capítulo 6 e versículo 4. Vamos comigo. Paulo dizendo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sepulte o homem velho. Morreu, precisa ser sepultado. Até uma Jezabel da vida precisava ser sepultada, lembra? Sepulta essa mulher, porque afinal ela é uma filha de rei, ninguém queria nem colocar a mão na Jezabel, que estava lá só aos cacos, que os cachorros tinham comido praticamente tudo. Não foi isso. Por quê? Morreu, tem que ser sepultado. Um corpo que não é sepultado é uma coisa horrível de ver, cheira mal. É assim, meus irmãos, é feio. Olha, você já deve ter visto uma pessoa morta sem ser sepultada. Não, mas está lá no caixão, ali eles enfeitam, deixa tudo bonitinho, tudo certinho, é assim que eles fazem, e mesmo assim você sabe, tem que ser sepultado. Por quê? Porque precisa, a palavra de Deus diz, tem que ser sepultado. Sepultar, meus irmãos, é fazer o corpo desaparecer. Por isso, nós imergimos o candidato, dizendo, olha, andai em novidade de vida. Nós temos aqui essa necessidade de morrer, fazer morrer o velho homem, a velha forma de viver. Pedro, ele fala isso, quando nós vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 3, quando ele orienta aqueles cristãos da diáspora, ele fala exatamente isso, dessa necessidade. 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 3. Versículo 3 diz, vamos ler desde o versículo 1, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, quanto tempo você vai viver? 10, 20, 30, 40, Bom,
A cada dia que passa, a gente sabe que nosso tempo ele vai diminuindo, né? Eu tinha 12 quando aceitei Cristo, hoje eu, né, logo já vou fazer 55 anos. Então, é um bom tempo percorrido, né? Já dá mais de 40 anos. Agora, quando a gente olha para frente, né, eu tenho que ficar pensando, né? Bom, e se eu morrer com a idade da minha mãe? Então só tem mais 3 anos, né? E se eu morrer com a idade do meu pai? Bom, eu ainda tenho mais uns 30 aí pela frente. Então eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte, né? Capítulo 4, Pedro, para que o tempo que vos resta na carne, não vivais mais, segundo os desejos carnais dos homens, mas dentro da vontade de Deus, segundo Deus, né? Segundo a vontade de Deus, porque nos basta que no tempo lá atrás, ou seja, a vida passada, no tempo passado da vida, fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatria. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, é necessário sepultar o velho homem. Qualquer morto, não sepultado, você sabe, está errado. O crente, ele tem que sepultar. O que eu tenho que sepultar? Bem, nós temos que sepultar os nossos olhos. Imagine você morrer, ou alguém morreu. Eu vou sepultar esse corpo, mas os olhos eu não quero que enterre, eu quero que fique aparecendo os dois olhos. Quem que vai fazer isso, meus irmãos? Quem que vai fazer uma coisa dessa? Eu quero que a mão fique aparecendo, né? Não, ninguém vai fazer uma coisa. Como a sua mão vai ficar aparecendo depois que você morreu, né? Não, tem que enterrar inteiro. Não, a mão tem que aparecer, o pé tem que aparecer, o ouvido tem que aparecer. Não, né? Às vezes, nós nos esquecemos disso. Do quê? Que todo o nosso corpo deve ser sepultado. Se é os nossos olhos que nos faz pecar, vamos sepultá-lo. Se é o nosso ouvido que nos faz pecar, vamos sepultá-lo. Se é os nossos pés que estão correndo para o mal, vamos sepultá-lo. É preciso enterrar tudo aquilo que aparece e mostra pecado em nós, porque senão, o que vai acontecer? Vai ficar um defunto insepulto, um cadáver lá, restos mortais, horríveis, que ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Continuando aqui, né, uma nova criatura, ela precisa ter transformação, mas aquela transformação do gadareno. É assim, o gadareno, ele, nos gritos e nos berros e temores, se cortando todo com aqueles cacos de vidro, com pedras, xingando todo mundo que aparece, brigando com todo mundo, expulso da sua casa, necessário amarrá-lo com correntes, arrebentava as correntes, andava nu, aparecia nu na frente de todo mundo. Bem, esse é o velho homem, esse é o homem velho. Mas aí, Jesus apareceu na vida dele, tirou aqueles demônios malditos que o atormentavam, e ele se tornou uma nova criação de Deus, que posto ali junto de Jesus, e a igreja já estava vestido, estava calmo, estava ali sem se debater, sem brigar, sem xingar, dizendo: Senhor Jesus, eu quero segui-lo, quero ir contigo. Jesus monta no barco: você não vai, meu filho, você tem um projeto maior. Oxalá que todo crente entendesse o projeto maior que Deus tem para a vida dele. Não, eu quero ir contigo. Não, você não vai comigo. Você vai voltar para a sua casa e diga aos seus quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida. E ele volta para casa. Ele podia se sentir rejeitado porque Jesus não colocou ele no barco, pois ele sobe aquela montanha até chegar em Gadara, e quando ele chega naquela região, meus irmãos, ele fala de Jesus. Meses depois, Jesus ele passa no mesmo lugar onde ele foi expulso, porque ele foi expulso daquele lugar, mas quando ele passa meses depois, tem 4.000 pessoas, só homens, 4.000 para recebê-lo de braços abertos. Ou seja, que bom que o velho homem foi o quê? Foi sepultado. Tem resultado quando nós sepultamos o velho homem, a nossa velha vida. Então,
precisamos sepultar o velho homem. Precisamos sepultar também o nosso passado. Olha, tem passado que é bom você lembrar. Antes de Cristo ou depois de Cristo é maravilhoso. Aqui tem esse texto do Salmo 77. Por quê? Porque o salmista, quando você lê o Salmo 77, ele está revoltado, extremamente revoltado com Deus. E ali parece mesmo um desencanto total, até que ele para um pouco e diz, calma lá, né? Eu vou me lembrar dos anos da destra do Altíssimo, ou seja, vou lembrar da mão de Deus na minha vida. Em vez de eu ficar reclamando, achando defeito aqui, achando defeito lá, achando defeito na igreja, achando defeito nos irmãos, achando defeito no pastor, achando defeito na música, calma lá, eu vou me lembrar dos anos da destra, a mão de Deus. Eu vou me lembrar das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas lá de trás, né? Meditarei também em todas as tuas obras, eu vou falar dos teus feitos, aí é bom, né? Quando em vez de você pensar alguma coisa ruim da sua vida ou de alguém, você começa, eu vou me lembrar das coisas que Deus tem feito. Só tem um jeito de curar um coração, só tem um jeito, não tem dois jeitos, é só um só. Quando uma pessoa sai da reclamação, da murmuração e parte para a gratidão e agradecimento. Não tem outro jeito. Então ele sai ali daquela reclamação e ele vem num espírito de gratidão a Deus. Ele fala, eu vou me lembrar de tudo que Deus tem feito, né? Então nesse ponto, o nosso passado pode ser benéfico. Olha, eu vou lembrar como Deus cuidou de mim quando eu era criança ainda, né? Por que Deus, né? Por que Deus assim permitiu que eu tivesse vivo, né? Cada coisa, sabe? Eu tenho uma irmã que um dia ela subiu lá no poste. Imagina naqueles postes de madeira, poste mesmo, com um monte de fio de luz, né? Eu não vi, porque toda a minha família inteira conta isso, né? E minha mãe lá, desce minha filha com uma bala na mão, né? Por que Deus não levou minha irmã naquele dia? Ela podia ter caído, ela podia ter colocado a mão no fio, não podia ter feito isso? Mas não levou. É porque Deus tem um plano na vida dela. Com certeza, Deus tem um plano. Então, agradece tudo que Deus tem feito. Agora, irmãos, às vezes precisamos sepultar o passado. Qual o passado? Nos referimos ao passado tenebroso. Tem pessoas que antes de entregar a vida para Jesus, seja um jovem, uma moça, um rapaz, só desilusão, tristeza, angústia, sofrimento, né? Tem pessoas que são assim, praticamente, né? Aconteceu um acidente, perde um membro do corpo, e fica com ódio, fica com raiva, foi violentado ou foi violentada, problemas na família, então está com aquela coisa pesada, muito pesado no corpo dele, sabe? A pessoa me magoou muito, de fato, o ser humano um magoou o outro o tempo todo. Então, se você ficar pensando nesse passado, lembre-se de uma coisa, o que você vai mudar daquilo que já aconteceu? É nesse sentido, meus irmãos, que não faz nenhum sentido viver desse passado. Então a gente tem que fazer o quê? Sepultar o nosso passado. Então, novas criaturas podem viver num mundo velho, se não entregar tudo na cruz, né? Há de se sepultar esse passado aí. Então, um conselho é não viva no passado, né? Foi bom, meu passado foi bom. Isso é um perigo. Para um crente é um perigo tremendo, sabe? O tempo que eu trabalhava para Deus, o tempo que eu fazia isso para Deus, calma lá, que tempo que é esse aí? É passado? Quer dizer que você não faz mais isso para Deus? Então você pode pegar, por exemplo, vamos pegar a vida de um pastor, não precisa ser de outra pessoa. Pega um pastor, o tempo que eu preguei muito o evangelho, muitas pessoas foram convertidas, batizei não sei quantas almas, está falando um monte de coisa. O tempo lá atrás, né? Mas agora o senhor está fazendo o quê? Vamos dizer que é uma pessoa idosa, né? Ele podia dizer, eu ainda estou operante. Por quê? Hoje eu não posso mais ir lá atrás das almas, mas eu clamo por elas aonde eu estou, né?
Eu clamo pelos nossos jovens pastores, para os jovens irmãos, eu tento aconselhá-los, eu tento animá-los, né? Então ele não tem nada no passado, ele tem um presente, ele ainda crê no futuro. Então, meus irmãos, se o passado foi bom e é muito perigoso, agradeça a Deus, sabe? Tem coisa que é boa mesmo, então agradeça a Deus. Olha, não faz tempo já, eu estava lá, né? Meu pai estava vivo ainda, né? Eu disse, pai, vamos descer comigo lá na rua que eu falo é a rua Bilon de Souza Naves, 314, o número da minha casa, né? Parece que esse 314 me persegue. Quando eu morava em Ourinhos, pedi um número de telefone, veio 3414. Quando eu mudei aqui para Marília, foi a mesma coisa. Então, olha bem, né? Nosso número estava lá, né? Aí eu passei, mas me deu uma nostalgia, uma tristeza, mas fui tão feliz naquela rua, sabe? É a rua que quando eu escutava aquele barulho da bola, pum, sabe? Eu podia estar fazendo o que foi em casa, pum, tem alguém na rua, né? Algum moleque está brincando lá. Era uma coisa assim, meus irmãos, era um imã, sabe? Antes de eu chegar já tinha uns 10, sabe? E ali ia juntar mais, aquela criançada, né? Aí eu pensei, aonde está o Reginaldo? Não está mais aqui. Foi bom? Foi bom. Mas se eu quiser viver lá atrás, tudo que aconteceu de bom lá, não vai voltar. Uma vizinha lá embaixo pegava a gente, era até uma crente, né? E brincava de cirandinha com a gente. Você lembra daquela menina, Sandra? Ela, né, brincava lá embaixo. Lá, e, puxa vida, era um amor de pessoa. Também não está. Ninguém não está, acabou. Ah, eu quero viver do passado. Não faça isso. Meu passado foi bom, não faça isso. Deus não quer isso. Mas se o passado foi ruim, aí sim, sepulta mesmo, né? Porque algumas pessoas, elas são carregadas de tristeza, de amargura, de rancor, de ódio. A alma, ela está numa pobreza tremenda. É como eu disse, como é que vai curar isso? Olha, para curar isso, essa pessoa tem que sepultar esse passado, esse viver amargurado, como do Aitofel, marcou o rei Davi, queria destruí-lo totalmente, como não conseguiu, foi lá e se enforcou. O que é isso, se não mágoa, se não ódio? Veja, irmãos, então, devemos sepultar essas lembranças do passado. Eu contei ontem, já contei um monte de vezes aqui, vou contar de novo, não tem problema, né? Olha, eu tenho um disco, ele estava lá, mas deve estar aqui em cima agora, se não sumiram com o meu disco, né? Mas era o disco de um cangaceiro, contava a história de um cangaceiro. Cangaceiro que ele realmente era uma pessoa má, andava lá com o lampião e coisa e tal, né? Mas o tempo que ele andava com o lampião deu ordem, ó, tem que matar todo mundo que está naquela casa. Ele disse, deixa comigo, e foi lá, matou todo mundo que estava na casa, é pai, é mãe, é tudo. Mas sobrou uma menina, uma moça lá, né? Pequena lá, não é menina, mocinha, né? E saiu correndo, ele não matou ela, mas foi embora, sabe? Turma do lampião, ainda bem, né? Deram jeito nele, mataram aquele bicho lá, e eles saíram, todo mundo se escapando para todo, o que sobrou se escapou, né? Ele foi um dos que se escapou. Um dia ele estava perto de uma igreja batista, escutou hinos, aquilo tocou o coração dele, chegou lá, se converteu, e dizia, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa detestável, e todos os pecados confessados ali, mas o pastor disse para ele, não, agora em Cristo você é uma nova criatura, agora você é uma nova criatura, e chorando, mas ele, meus irmãos, Deus deu para ele o dom do testemunho, ele não era um pastor, mas ele se tornou um homem de testemunhar, o milagre que Deus fez na vida dele. E um dia, estando ali na igreja batista de São Vicente, ali ao lado de Santos, né? Então ele estava dando testemunho de como Jesus Cristo salvou ele. E ele contou justamente aquele caso. Qual o caso? O caso que ele foi lá e deu fim naquela família. E aí então acabou o culto, apareceu uma senhora, já não era mais uma criança, era uma senhora. O senhor me conhece? Não, não te conheço, né? Mas eu te conheço. Eu sou aquela menina que sobrou, E aí, irmãos, ele começou a chorar, em lágrimas,
estava lá jorrando lágrimas, confessando o pecado para ela, dizendo, você pode me matar e coisa assim e tal, né? Ela disse, não, não estou aqui para isso. Até esse momento, eu carreguei esse ódio maldito pelo Senhor. Eu só estou aqui na frente para lhe dizer que eu te perdoo em nome de Jesus. Os dois se abraçaram e choraram. Um sepultou aquele passado cruento, horrível, de assassino, bandido. A outra sepultou um ódio, uma amargura, uma tristeza. Aquilo foi sepultado na cruz de Cristo. O passado foi sepultado e virou um disco, quem diria, né? Está lá, ninguém usa mais isso, mas é o que aconteceu. Então, não viva no passado, não faz que nem a mulher de Ló. O que Satanás faz? Ele usa o nosso passado contra nós. Ele quer que você faça o quê? Que você volte, que você remoa, né? É isso que ele quer, sobre fracassos, frustrações, decepções, pecados do corpo que atinge o espírito, um emprego antigo onde você foi, assim, trabalhou a vida inteira, depois te jogaram, ficou doente, te jogaram fora, você passa a odiar o serviço, as pessoas, o patrão e tudo mais, a amizade antiga que te desprezou, sabe? Notícia falsa contra a sua vida, aí você vai criando aquelas coisas horríveis dentro de você. Então, Satanás, ele vai usar isso. Olha aquela pessoa lá, ela fez isso para você, né? Eu estava na casa de uma irmã um dia, né? E eu vi quando a irmã dela bateu 3 vezes na madeira. De pagar, né? Eu falei, valei-me, Senhor, me livra de uma criatura dessa. Eu coloco aí, corta com a espada de 2 gumes, que nem dizia a irmã Jacinta, para lá e para cá, né? Já morreu. Mas é o que tinha dentro do coração dela, sabe? Sabe de quem ela estava falando? Da própria mãe. Como alguém pode desejar a morte da própria mãe? Então, meus irmãos, olha, Satanás vai querer que você volte, que você remoa, né? O versículo em Provérbios 23, versículo 7. Vamos abrir comigo lá, vamos pegar a Bíblia, né? Para a gente se concentrar na palavra de Deus, né? Vamos lá, Provérbios capítulo 23 e versículo 7. Provérbios capítulo 23 e versículo 7. Porque assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Come, bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Assim como o homem imagina na cabeça dele. Aquela pessoa me odeia. Odeia. Ela pode te amar, mas na tua cabeça ela te odeia. Aquela pessoa quer o meu mal. Olha, pode ser que ela quer o teu bem, mas na tua cabeça ela quer o teu mal. Lembra disso. Aquilo que ele fica imaginando é o que realmente é, o que acontece. A palavra de Deus está dizendo isso. E você já teve alguma experiência com isso na sua vida, né? De você ficar pensando 1000 coisas ruins a respeito de alguém, seja porque te magoou, te fez alguma... E você imagina que aquela pessoa, aquele monstro, às vezes não é aquele monstro. O monstro está aqui, olha, dentro da sua cabeça. Satanás usa, veja, Satanás usa o nosso passado contra nós. O que consome a sua mente vai controlar a sua vida. Aqui tem o exemplo dos israelitas, né? Falamos hoje de manhã sobre isso. Na cabeça deles, eles eram gafanhotos. E os cananeus, eles eram gigantes. Colocou isso na cabeça, ninguém tirou isso daquele povo. Veja, irmãos, que Deus, olha, o salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado. Então, como é diferente o que Deus pensa de nós, e o que nós pensamos de nós muitas vezes. Como assim, né? Como assim? Eu sou um gafanhoto perto do inimigo? Eu não sou um gafanhoto. Pois é, ele devia dizer isso.
né? Josué e Caleb disse isso. Não, de jeito nenhum. Deus nos chamou aqui, Deus vai conosco, né? Nós vamos derrubar aquelas muralhas, nós vamos vencer aqueles inimigos. E eles foram. Nada tirou isso da cabeça deles. Mas toda uma geração, toda aquela velha guarda dizia: olhando para trás, o Egito é melhor do que a terra prometida. É por isso, irmãos, se alguém quiser viver do passado, pode viver. Eu não me dou a isso. Eu prefiro olhar lá na frente o que Deus ainda pode fazer com o irmão da igreja, com os meninos da igreja, com os rapazes da igreja, sabe? Com as irmãs da igreja. Eu prefiro ver, sabe, o que Deus vai fazer lá. Não importa como Ele vai fazer, mas Deus Ele vai fazer. Porque viver no passado, um pastor que vive no passado, ele mata o ministério dele. Ele está destruindo completamente o ministério dele. Uma igreja que vive no passado, a mesma coisa. Vamos dizer que nós chegamos numa igreja que ela tem 100 anos. Nos primeiros 50 anos, ela teve assim umas 10 igrejas filhas. Está tudo lá na placa, lá. Olha, essa igreja, aquela igreja, né? Pois é. Aí nos últimos 50 anos, o que aconteceu nesses últimos 50 anos? Não, já trabalhou demais essa igreja. Não. Quer dizer que ela morreu há 50 anos atrás e esqueceu de enterrar. A igreja, ela tem que produzir. Para nunca ser, meus irmãos, aquela árvore seca que Deus possa olhar e dizer assim: nunca mais como alguém de ti. A igreja deve ser uma árvore frutífera. Olhar para frente. Nós precisamos ter interesse nesse presente que a gente vive e no futuro. Por quê? Porque o presente é onde você vive. Sabe? É aqui, você quer viver nessa igreja? Viva o presente. Não quer? Pode mudar. Se é Deus te chama para isso. Mas, se você vai viver, viva em paz, abençoado, alegre, feliz, contente. Veja, esse é o seu presente. E pense no futuro, ainda quantas coisas Deus pode fazer. Ele há de fazer. Tem que fazer. Sabe, eu ofendi um ou outro pastor lá no acampamento, só porque eu disse: olha, a minha vida é o seguinte, né? Eu não fico pensando muito o que eu posso fazer, eu penso como Deus vai fazer. Eu não posso pensar no que porque eu não posso fazer nada. Porque ele estava lá, pede uma coisa, pede outra, eu vou pedir para o homem. Eu tenho que pedir para quem? Eu tenho que pedir para Deus. É para Ele que eu tenho que pedir. Meus irmãos, em oração no Santa Antonieta, lá com algumas crianças, uma senhora, outra disse: vamos orar. O que me levou à oração foi uma cachorra chamada Laica. Eu não aguentava mais, eu disse, clamei: meu Deus, tenha misericórdia de nós, abre uma porta aqui, um templo, que a gente pode realmente fazer um culto. Foi assim, meus irmãos, que surgiu mesmo um trabalho permanente lá no Santa Antonieta. Mesma coisa aconteceu, a gente fazia culto lá, onde o pai do Miguel, ele ficava lá, né, e se esforçava para a gente estar lá, mas passava caminhão o tempo todo, você não conseguia falar. Tinha uma senhora que assistia culto, ela ficava assim, eu olhei: o que o senhor falou, pastor? Calma, eu vou esperar o caminhão passar. Quando esperava o caminhão passar, passava outro, sabe, que ficava ali na pista, daqui a pouco, não parava. Aí, eu disse: olha, irmão, eu vou atrás de alguma coisa, vou vir mais cedo aí e tal, né? Aí eu estou andando na rua, vi aquele prédio, eu digo: Senhor, o que é para o Senhor, pouco ou muito? O que é? Né? Não tem nada mesmo. Né? Para nós vai ser tudo, mas não tem nada. Então, há de fazer alguma coisa. E Deus, Ele opera pela sua graça. A gente estava lá, meus irmãos, lá em Oriente. Eu estava com o irmão Hudson aquele dia. Chegamos lá num rapaz que tinha um prédio lá para vender. Eu falei: meu amigo, você não pega um pouco de dinheiro? Porque a gente não tinha dinheiro. Você não pega um pouco de dinheiro, né? E 2 terrenos. Onde que é o terreno? De jeito nenhum. Né? O irmão Hudson tinha um carro lá. Ele falou assim: aí, oferece o carro. Né? Eu falei: e o carro? Né? A mulher dele ficou 2 olhos desse tamanho assim. Né? Como Deus, se você olhar, sabe, você olhar para frente, em vez de ficar olhando para trás, o que Deus pode fazer, Ele faz.
Ele está pronto para fazer, porque Ele é Deus, Ele pode tudo, nós não podemos nada. Mas o que eu posso mudar das coisas lá atrás? Eu não posso mudar nada. Nem eu, nem você. A gente não pode mudar nada. Mas eu posso, meus irmãos, pensar aqui no que eu estou fazendo. Eu tenho que pensar, focar, sabe, investir naquilo que Deus ainda tem aí para fazer na minha vida. Isso eu posso fazer, que eu devo fazer. Por isso Paulo diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos viver esse novo, né? Que é o que Deus nos chama mesmo, né? Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 16, só para a gente terminar, é um texto gêmeo ali, né? Bem pertinho. Então, diz aqui o apóstolo Paulo, assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não conhecemos desse modo. Você conhece alguém segundo a carne, que te magoou, que te entristeceu? Você não pode conhecer ele mais assim. Você tem que conhecer ele como um novo homem. Ah, mas ele é velho homem ainda, não interessa. Ele já é um novo homem que ainda está dando trabalho, não interessa. Ninguém conhecemos mais segundo a carne. Lembre-se disso. Por quê? Porque assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A cada novo dia é uma nova oportunidade de alcançar o melhor de Deus para nós. A cada dia, sabe? Então, se você para de sonhar, é porque você já está morto e não sabe. Você está lá na sua casa sonhando, né? Eu fico pensando como vai abrir um trabalho novo. Tem tanto parado já. Aqui da nossa turma não tem nenhum parado, tá? Pode ter um culto durante a semana só, que eu saiba, não tem nenhum parado. Se dos outros aí, que outros pastores têm que tomar conta, está parado, já não é culpa nossa. Mas, no que depender da igreja de Cristo, que está aqui junto com vocês, nós vamos olhar para frente, plantar, semear. Esse é o que nós devemos fazer. Amém?